Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Tá aqui na minha mão, estamos no nosso quarto episódio, gente, imaginou? Quarto episódio, já batendo um papo, reflexões muito legais a respeito desses momentos finais da vida de Jesus aqui neste mundo. O tema geral da nossa temporada é resgate, tá muito da hora. As cenas finais da vida de Cristo. Faria muito bem, diz Ellen White, a gente meditar todos os dias, pelo menos uma hora, aí um tempo considerável das 24 horas do dia, pra gente meditar nas cenas finais, meditar, deixar a imaginação tomar de conta de cada cena e deixar o Espírito Santo te ajudar a entender o que ele de fato veio fazer aqui para nos salvar. Para que você entenda seu lugar no mundo aqui, que é ser o sal, a luz, o perfume de Cristo, levando essa história que você já vivenciou para quem ainda não conhece. Beleza? Eu quero desde já agradecer você que está acompanhando essa nova temporada. Está sendo um privilégio poder receber o feedback de vocês nas redes sociais, também nos comentários do YouTube. E estamos agora abrindo esse leque aqui a partir da Paulista Sul para todo o Brasil e para o mundo também, aqui na América do Sul, para que você aproveite ao máximo esse conteúdo e seja aí um recurso a mais para fortalecer o seu crescimento pessoal de estudo da Bíblia diário, através da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Contexto Bíblico. Tá? Nossa gratidão também aí à Casa Publicadora Brasileira por ceder todo o conteúdo da lição para a gente poder compartilhar com você e aí a gente fazer essa parceria para te abençoar, e a gente também é muito abençoado em poder participar da produção desse material que é feito com muito carinho para você, tá? Eu continuo com eles aqui na bancada de hoje. Está aqui mais uma vez ela que é mãe, ela ama Ministério Jovem, ela é diretora, né, da Igreja do Jardim Flórida, aqui na Zona Sul de São Paulo. Ela é casada com o Maurício, mais conhecido como Maraleb. O cara ama a missão Caleb, uma família apaixonada pela missão de Deus. E é muito bom estar com você aqui mais uma vez, Fabiana. Deus te abençoe, bem-vinda ao podcast No Contexto mais uma vez. Obrigada, pastor, pela recepção. Também estou muito feliz. Sem me prolongar, hoje eu só quero mandar um beijo pra galera lá do TVR, tá? Olha Fica aí, a camiseta oficial do ministério. É um ministério de rua, pastor. Muito legal. A gente leva marmitas, alimento espiritual pra moradores de rua. Te vejo na rua, né? Te vejo na rua. Te vejo no céu. Em clínicas de reabilitação, enfim. É um projeto muito gostoso que eu faço parte também. Então eu quero mandar um beijo lá pra eles, tá bom? Muito bom. Tá mandado beijo. Então, eu também vou dar boas-vindas pra uma pessoa muito especial. Como ela já falou, nós somos amigas agora. Depois de tantos momentos aqui. E Cara, 4 semanas juntos, né? Quarta semana. Já é um relacionamento aí. Já comemos juntas, né? Verdade. Então já somos amigas. Que da hora. Então eu quero apresentar minha amiga Liz, né? Ela é lá de Pernambuco, né? Isso mesmo. Ela é nordestina, uma delícia. Amo os nordestinos, sou de família nordestina também. E também ela tem namorado, né? Tá Ela namorando então, né? tá namorando. Eu tô enfatizando isso. Não, um beijo pra ele ainda não. Tô aqui só observando, né? 4 semanas já, Calma, viu? pastor, calma, Então, pastor. Viu? Então, né? Hashtag fica a dica. E também ela frequenta aqui, na verdade ela trabalha, né? Na Paulista Sul. Ela é advogada lá com a minha amiga Val. Um beijo também, Val. E também ela frequenta a igreja do NASP, né? Então seja bem-vinda, viu, Liz? Obrigada. Mais uma vez. Calma, pastor. Agora! Porque Aquela eu câmera ali, ó. É nesse aquela ali, ó. momento. Vai pro meu namorado, Luan Martini. Olha aí, Beijo. rapaz. Ô, Martini, chique demais. É um nome diferente, né? Varão, como diz o povo. E eu gostaria de apresentar nosso amigo Rodrigo Digão, que trabalha na educação adventista, pai da fofíssima Lorena e esposa da Sara, e que faz parte da igreja adventista lá de Jardim Vaz de Lima. Bem-vindo. Muito da hora. Muito obrigado, Liz. É um prazer estar aqui, Fabio Pastor. É uma honra. Beijo de novo pra Lorena, pra Sara, para o pessoal do Vaz de Lima, a pessoal da Granja agora, né? Foi apresentado que eu trabalho lá na Granja. Então eu sou muito feliz e estou muito alegre de estar aqui. E eu fui mais uma vez incumbido de apresentar o Mister, nosso técnico aqui. Esse Mister foi ótimo. O cara é top. Não tenho mais palavras para trazer aqui, mas sempre é um privilégio estar com ele. A Aline, sua esposa, top, maravilhosa. Fabricinho, seu filho. Com vocês, Fabrício Leão. Uau, nossa.
Olá, minha gente! Leão, solta a juba, né? Deus mande juba aqui, que o negócio tá ficando feio. Mas vamos lá, tava vendo os podcasts anteriores, meu Deus, cara, tá tudo branco e o negócio indo embora. Mas vamos lá. Bom, obrigado, Digão, mais uma vez pela parceria aí, pela presença, tá bom? Fabi, Liz, vocês são demais, tá? Obrigado aí pela disposição de participar do podcast, representando muitos jovens aí que também amam a Bíblia, amam estudar lição, que estão a cada sábado aí reunidos, compartilhando o que aprenderam, compartilhando as lições que aprenderam da palavra de Deus, né? Então, esse é o grande movimento, né, do Maranata Class, que acontece a cada sábado pela manhã na sua igreja local. Esperamos que de alguma forma você seja abençoado aí por esse conteúdo também da lição, tá? Que é um resumo da lição aí, mais ou menos 1 hora, insights diferentes, né? Cada um de uma forma, e a gente tenta reproduzir aí o que acontece já na sua classe, e sendo aí um recurso a mais para você também, que é professor da Escola Sabatina. Beleza? Muito obrigado aí. Compartilha o conteúdo. Não esquece, tá? Sempre disponível no início de cada sábado no canal do YouTube da Paulista Sul. Você procura lá pro podcast no contexto. E também você acompanha nossos bastidores e os cortes da semana com os participantes de cada episódio no nosso Instagram, tá bom? No nosso Jovens Adventistas APS. É o Instagram ainda da nossa juventude aqui na Paulista Sul, tá bom? E de lá você vai conhecer vários projetos, tanto aqui de São Paulo, da Zona Sul, como também da América do Sul. Um abraço aí para todos os jovens aí desse grande continente, das demais associações e campos e até uniões que acompanham o nosso trabalho também. Vocês são demais, tá? Vamos lá, eu queria começar aqui com uma oração, pedindo aqui a Liz para começar com a oração, pedindo a bênção de Deus para o bate-papo de hoje, que está muito, muito da hora. Estamos aí entrando nos minutos, nas semanas e dias finais da Ministério de Jesus aqui, do Ministério de Jesus aqui neste mundo. Tá muito legal poder meditar nisso. Ora com a gente. Vamos orar. Oremos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tanta bondade. E estamos aqui te pedindo para que nos dê sabedoria, nos dê humildade e que fale também, Senhor, aos nossos corações. Amém. E também às pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Então esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, obrigado. O tema de hoje está aqui na tela já. Permaneçam em mim. Talvez seja um dos textos mais lindos de Jesus, um dos apelos mais diretos, mais claros, repetitivos que encontramos aqui no João, no Evangelho de João, né? E eu vou ler aqui no capítulo 15, leia o capítulo todo, tá? É um capítulo pequeno, mas muito a nos ensinar, ideias lindas, né? Declarações muito profundas de Jesus a respeito da nossa necessidade, da nossa dependência dele. Aparece, se eu não me engano, mais de 10 vezes, né? A palavra permaneça. E quando ela é muito recorrente na Bíblia, tem um recado bem importante. Não é implícito não, tá? É claro para você e para mim. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Ele conta usando mais uma ilustração, né? Mais uma figura de linguagem para tentar descrever o tipo de relacionamento de dependência que ele espera ter com cada um de nós. Versículo 1. Ele diz, né, se comparando: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, né? Ele tira algumas partes da planta aí, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado ou pregado para vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Muito da hora, né? Daqui a declaração mais clara que essa. Vamos à tirinha da semana. Eu já vi que tem algumas apaixonadas aqui pela Alexia. Que impressão vocês tiveram da tirinha? O que é que ela conseguiu comunicar para vocês que antecipou aí o estudo da lição dessa semana? Vamos lá. Você que tem uma em casa aí. Manda bala aí, Elisa. Qual foi a impressão que você teve da tirinha aí? Geralmente a gente pergunta, né? A gente fala assim: Alexa, dê um timer, faça isso, faça aquilo. E aqui ela pergunta: tem um conselho para mim hoje? E aí ela responde, a Alexa, né? Sim, Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Então isso é muito atual. A gente vive na correria do dia a dia, preocupado para resolver problemas, achar soluções.
e a gente esquece que a gente precisa de Jesus, porque sem ele a gente não consegue nada. Muito bom. E aí, vocês aí, qual é a impressão? Eu tenho a minha, tá? Que eu bati o olho, cara. É isso. Fabi, olha lá. Então, eu lembrei de uma coisa que meus jovens falaram que eu falei, porque eu traumatizei eles, né? Que eu falei que é a oração de maçaneta, né? Que a gente tá ali saindo no último minuto, segura na maçaneta e começa a orar. E aí eu perguntei pra eles, será que vai ser bacana se for só a última oração? A gente não sabe o que acontece quando a gente sai de casa, né? E essa oração vai ser bacana. E aí quando eu vi a tirinha, eu lembrei disso na hora. E eu fiquei pensando, né? Ela tá na correria ali, ó, pegando a roupa e ela, tipo, quer a última frase, uma frase do dia, sabe? Assim, pra poder ir pra rua. E essa citação de Jesus é perfeita, né? Porque não importa como vai ser nosso dia. Se a gente estiver com ele, tá tudo certo. Uhum. A gente pode sair, abrir a porta e ir embora. É isso. Muito bom. E aí? Nesse mundo de tecnologias, tudo é tecnologia, tudo é ChatGPT, tudo é Alexa, tudo é... A Alexa veio nos lembrar de quem é o doador da vida. Se ele é o doador da vida, o dono da vida, tudo é dele, pertence a ele, sem nada a gente... Sem ele nada a gente pode fazer. E aí vem esse reflexo tão forte de uma pessoa atarefada, como todos nós, a nossa vida é corrida, o nosso cotidiano é corrido, e muitas vezes nós esquecemos daquele que é o doador, o dono de tudo. E a tecnologia Alexa nesse momento veio para lembrar, opa, que você precisa dele, que sem ele nada você pode fazer. E aí vem me arremetendo a isso. E é isso que me traz, pastorzão. Bom, muito bom. O que veio na minha mente? Quando eu vi, assim, eu pensei em alguém que tá saindo, como muita gente sai também, correndo e tal, apressado. E geralmente pega aí, né? A Alexa veio para automatizar, para ajudar, para acessar algumas coisas, né? Até automatizar a casa e tal, etc. Lá em casa é muito usado para música, para timing também, de alguma coisa, né? Até pra Aline brigar também é bom, porque ela anda brigar com a pobre da coitada da Alexa também. Cala a boca, mulher! Não sei o quê. É muito legal ver elas falando, né, dialogando ali. Mas, pra mim, o que me veio à mente foi alguém saindo atarefado, apressado, e pedindo assim, ó, sei lá, pra conversar com ela, mas ela lembrando de algo que ela deveria ter feito antes. Sim. Ou o que é que me veio à mente foi tipo assim, cara, você tá tentando correr, tá aí com a chave louca pra iniciar seu dia, mas você quer começar o dia sem Deus. Você quer começar um dia sem dedicar tempo pra falar com Ele, né? Você tá tão apressada para saber, para fazer as coisas. Eu li um livrinho faz tempo, né, no internato já, né? E guardei essa frase desse livro, né? Essa parte do livro eu fiquei guardada no meu coração, na minha mente. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E a gente vive nessa loucura, né? De correr para fazer um monte de coisas, para uma agenda enorme, né? E a gente tem tempo para tudo, para escovar o dente, para fazer o cabelo, para se arrumar, até para perguntar, Alex, a gente tem tempo, né? A gente tem tempo para tudo, às vezes tem tempo para tudo, menos para Deus. A gente quer começar um dia, e para mim me veio na lata o conselho da Alex, né? Que é um texto bíblico, né? Cara, busca em primeiro lugar, até notei aqui, coloque a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas, elas vão acontecer. Elas vão encontrar o seu lugar, né? Mas se a gente insistir em querer fazer essa agenda louca nossa sem antes buscar a Deus, a gente vai ter uma chance muito grande de correr atrás do vento e perder tempo. Então a Alexa deu uma boa dica, né? Quer permanecer em Deus? Busque Ele em primeiro lugar. Foi o que veio à minha mente ali quando eu vi essa ilustração da Alexa. Bom, o príncipe dos pregadores, né? A lição dessa semana, né, Digão? Começa com... É o Digão, né? Alice. É Alice. Perdão. Digão foi no anterior aí. Foi uma semana atrás, cara. Eu tô aqui. Enfim. Mas, Liz, a lição começa contando a experiência de um homem que foi considerado o príncipe dos pregadores, né? E ele viveu uma experiência e a lição começa a introduzir, contextualizando a lição através dessa experiência. Conta pra gente como é que foi essa experiência que Charles Spurgeon teve e o que ela tem a ver com a lição da semana. A lição do domingo fala desse pregador, o príncipe dos pregadores, que era Charles Spurgeon, e ele contava a história de um jovem pregador e que teve um acidente. Esse jovem pregador foi ajudar nesse acidente e carregou um homem que estava ali no acidente. E aí ele traz, né, a lição de que aquele jovem sempre vai lembrar porque ele carregou o peso. Mas o que a lição de fato quis dizer com essa história? É que o Spurgeon, ele usava elementos simples do dia a dia, situações simples, para falar
e transformar em lições muito importantes. Então, essa capacidade de enxergar essas lições espirituais de experiências coisas simples, diárias, né? diárias, Jesus também fazia. Tanto que a gente já, né, na Bíblia, a gente já viu várias parábolas e ele usava termos e contextos da época, porque as pessoas saberiam do que ele estava falando. Que muitas vezes nós aqui hoje, na atualidade, a gente fica um pouco confusa. A gente viu sobre o lava-pés, por exemplo. Ele sabia que falando do lava-pés seria algo, um contexto muito diferente para aquela época. Era um absurdo uma pessoa na posição dele lavar. Mas hoje pra gente é super comum. Mas ele sabia. Então, a gente tem que entender que o verdadeiro poder de falar, de pregar, não está unicamente nos talentos humanos. Está quando a gente se depreende, né? Quando a gente pede auxílio a Deus. Aí, quando a gente pede auxílio, a gente consegue, com coisas pequenininhas do nosso dia a dia, dar grandes lições espirituais. Sensacionais. Era uma especialidade de Spurgeon, né? E também, especialmente, de Jesus, né? Capacidade de enxergar lições espirituais nas experiências comuns da vida. É uma ferramenta de ensino muito poderosa, né? Jesus, ele era mestre, a lição achei legal. Ele era mestre em fazer isso e fazia isso com muita frequência. Passar no campo ali, observem os lírios do campo. Top, né? Nem Salomão se vestiu que neles. Né? Uma moeda em minha mão. E essa moeda aí? O que está encravado nessa moeda aqui? O que está desenhado? O que está cunhado? Ah, a cara de César. Beleza, então dê a César o que é de César. Mas não esqueça de devolver a Deus o que é de Deus, né? A César é os tributos. A Deus é tudo, viu? Não é só o dízimo e a oferta. Tudo pertence a Deus. É muito bom. Tudo dele para nós, assim, é pequeno do dia a dia, para eles se tornava é incrível, né? Fantástico, né? Deus espera que a gente seja aí um microfone dele, né? Para expandir a voz dele, amplificar a voz dele. Então, é incrível como Jesus fazia isso, né? E Jesus fez isso também nesse episódio, né? Contando essa ilustração, né? Tentando descrever o tipo de dependência, de ligação, de interdependência que há do galho, né, com o tronco da árvore. Inclusive, né, Digão, a lição, ela amplia também, né, essa questão, né, porque a lição diz que semente não podeis fazer e tal, e diz que aquele que está desconectado da videira, ele vai secar, vai morrer. Mas aquele que está conectado, ele vai podar para que ela dê fruto mais ainda. O que essa expressão de podar ou cortar significa? Poderia ter mais um outro significado? E se tem, o que é que a gente poderia aprender também desses detalhes dessa ilustração que Cristo está tentando explicar pra gente aqui? Pastor, falando pela parte de como um agricultor experiente que sou, olha aí, planto muitas coisas. Você nasceu no campo. Eu trabalho no campo, trabalho na Granja Viana, tem animais, florestas. Brincadeira, gente, não consigo cuidar de um cacto. Mas nessa ilustração vem colocando... Até se botar muita água no cacto ele morre. É isso. Por isso que eu não consigo. Não sei. Essa ilustração vem colocando a respeito de estar ligado nele. Ligado a Jesus. Existe um galho, ele não consegue sobreviver sozinho se ele não está conectado à árvore. A árvore que é ali a fonte de vida para ele. Quando nós colocamos a respeito disso, que o ramo ele não consegue viver sem e nesse fala a respeito de uma videira, vem falando que você não consegue viver sozinho sem ele. Quem nos levanta, quem nos direciona, quem cuida de nós, quem supre todas as nossas necessidades é ele. É Jesus, é o nosso Deus. E aí vem colocando que Deus é a fonte da nossa vida espiritual. E que o trabalho ao nosso favor, não contra nós. O trabalho ele é ao nosso favor e não contra nós. O trabalho ele foi feito para conseguir nos conectar, nós entendermos que nós temos a necessidade de ter ele. E aí coloca as últimas palavras da lição de segunda-feira, vem colocando que Deus não vive procurando motivos para jogar pessoas fora. Ele restaura, fortalece e conduz ao crescimento. Ou seja, em muitos momentos você começa a entender que Deus está lapidando algumas coisas suas,
cortando e podando algumas coisas. Essa poda não é só pra te criticar ou te colocar pra baixo. É pro seu crescimento. Pra levantar. É pra te levantar. É pra te fazer uma pessoa melhor. Ou seja, muitas das coisas que Deus ceifa da sua vida é para o seu bem, é para o seu melhor. Então, muitas vezes você pede coisas para Deus e Deus ele dá um não para você. Ou ele tipo, não, filho, agora não é o momento. E aí você, como uma criança mimada, você já quer se jogar no chão, se espernear, sair chorando. A gente até falou sobre as crianças que são assim. Mas Deus ele quer podar para o nosso crescimento espiritual. Pra gente dar mais fruto ainda. Né? Exatamente. Engraçado que é justamente essa mesma ilustração que ele usa com relação à videira, né? É muito comum nos dias de Jesus, né? A poda acontecer, porque ela é uma árvore meio que ramificadora de raízes e tal. Era muito comum, cortava e levantava o galho. Hoje é muito comum ver nas plantações, aí no Rio Grande do Sul é muito comum você ver várias vinhas, né? Elas começam baixinhas assim, vão crescendo, vai colocar ali algumas estruturas e às vezes até umas grades para que elas subam, né? E a poda ela é necessária. Papai, eu cresci realmente no campo, né? Então é muito comum. Eu não entendi, sinceramente. Cara, chegava lá, tava lá um monte de pés de laranja, né? Um pomar de laranja, mais de 10 pés de laranja lá em casa. Pomar, né? Mais bonitinho um pomar, né? E aí, muita laranja, todo ano laranja, todo ano todo tinha laranja. E aí tinha momentos que chegava lá, tava tudo pelado, cara. Tudo cortado, eu não entendi. O pé de siriguela, né? Que era um pé assim, bonito, tava muita siriguela. Do nada, papai, na minha cabeça, dava louca e saia cortando os galhos. Por que papai faz isso, cara? Tá tão bonito, ele cortava, eu não entendia. Aí, com o tempo foi passando, é que eu fui entender por que dava fruta o ano todinho. É porque ele sabia que tinha momentos que tinha que cortar os galhos, porque os galhos começavam a pesar na planta, aquilo ia sugando, aí aquilo ia impedindo ela de receber mais sol, mais nutrientes. E era necessário cortar muitas vezes, durante o ano todo, tinha as podas que ele fazia. E era isso que possibilitava a planta receber mais seiva, mais nutrientes e conseguir produzir frutos. E é justamente isso que Jesus está tentando ensinar. De que para a gente continuar dando fruto, e mais fruto ainda, por vezes ele tem que fazer para o nosso próprio crescimento cortes, podas. Corta e levanta, gente. Para a gente continuar dando frutos. E isso é uma coisa muito legal, né? Que eu fiquei pensando na lição. Né? O que é que Deus precisa cortar da minha vida para eu continuar dando fruto? Ou para eu continuar dando frutos, né? Mais frutos ainda, né? Porque uma coisa, ele garante, quem permanece em mim e permite que eu que eu limpe, a palavra que tenho pregado a vocês, estão limpando, tá podando vocês. Se não tá podando, vai impedir seu crescimento e de você dar fruto. Você não pode ficar com nem em Portugal, né? A gente era rico, a gente era um império. Beleza. Você tem que parar desse saudosismo, né? No passado eu fui muito ativo. Beleza, e agora? Então, o que é que tá te impedindo de ser útil agora? De você ser um missionário agora? De você usar seus dons agora? E eu fiquei pensando nisso, né? O que é que eu até anotei, cara? O que é que Deus tem que tirar? Deixa eu tirar. E eu sei o que é. Então, a gente precisa deixar Deus tirar. Às vezes é um hábito, às vezes é uma pessoa, às vezes é um costume, às vezes é uma ideia, às vezes é alguém mesmo. Um relacionamento tá te fazendo mal. Que Deus falou, tira. Não, mas na minha vida vai acabar. Amigo, se Deus está mandando tirar, tire. Cara, às vezes é um emprego nada a ver que tá matando a sua fé. Tire. Não é? Às vezes é um comportamento dentro do seu casamento, tá acabando o seu casamento. Tire. Não tenha medo. Às vezes é um mau uso de um eletrônico, tá acabando. Tire. Corta, dá um jeito, mas tira. Porque vai impedir seu crescimento. Então, é muito importante que a gente entenda que para dar fruto, a gente tem que permanecer. E tem que deixar Deus cortar para poder nos levantar. Suportando as dificuldades, né? Porque a lição menciona isso aqui, né? E eu queria até pedir aqui a ajuda aqui da Fabi, né? A Fabi, ela vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor, porque parece que esse processo, né? De poda, de cortar, de mudança, né? Não é tão fácil da gente absorver, né? Ainda mais aqui, a promessa aqui do capítulo 16 é 15, né? Vocês não vão estar sozinhos, eu vou estar com vocês, vou permanecer em vocês. Como é que Jesus gostaria que eles suportassem as dificuldades que ele disse? Vão vir, no mundo vão ter aflições.
como é que eles e a gente pode suportar as dificuldades? Podemos suportar dificuldades. O senhor falou de processos, né? Aham. E quando a gente está cada dia mais próximo de Cristo, às vezes a gente acaba desagradando algumas pessoas, né? O outro não gosta do que vê e é um processo que a gente está ali vivendo e isso também é difícil pra gente. Só que aqui Jesus, ele fala que... E ele deixa isso como alerta e eu acho isso muito importante, porque a gente leva tudo pro lado pessoal, né? Aham. Mas neste caso, Jesus deixou bem claro, eles não odeiam vocês, Legal. eles me odeiam. E como eu te escolhi, eles vão odiar você também. Por quê? Por causa do evangelho de Cristo. Não é por causa da Fabiana, é por causa de Jesus. Então, toda vez que eu quiser viver realmente esse evangelho, quiser realmente essa transformação pelo Espírito Santo, a gente vai ter dificuldade com pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Situações, Pessoas que não entendem o propósito de Deus na vida nem dela, piorou na sua. E isso também não é fácil, né? A gente vive aqui, mas não é fácil. E aí Jesus continua falando, né? Eu achei isso aqui super bonito, porque ele fala que Deus nos escolheu, né? E isso muda tudo. Porque se ele... Escolhi vocês primeiro, amei vocês primeiro, né? Porque tudo vem primeiro dele. A gente só devolve, né? É uma resposta daquilo que ele já fez. Ele nos escolheu primeiro, ele nos amou primeiro, como o senhor falou. E aí, ele veio falando sobre as dificuldades, né? Que nós não precisamos se preocupar. E Jesus já estava deixando aqui as garantias, né? De novo. Ele nos escolheu e ele não está nos abandonando, né? Nós estamos vivendo dificuldade, nós estamos sendo odiados, mas não é porque Deus nos abandonou. É exatamente pelo contrário. Vive num mundo que é mau, né? Vive no mundo, e aqui ele fala, né? Que o mundo que a gente vive é um mundo que Satanás, ele é o príncipe deste mundo, né? Só que aí ele fala outra frase, assim, e é uma explicação muito importante, falando que não vai ser fácil, né? Eu sempre ouvi Acho isso. que acho legal essa honestidade de Jesus, sabe? Bem diferente do que ensina por aí hoje, né? Não, cara. Não, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo, mas não vai ser fácil. Vai ser muito duro. Tem horas que você não vai entender nada. Perdão, pode falar. Não, pode continuar. Não, pastor, porque assim, essa questão do ser difícil faz parte da vida do cristão. Eu costumo falar assim, se Satanás não tá te incomodando, não tá querendo te derrubar, é porque ele não tá preocupado com você. Porque a sua vida espiritual não tá alinhada com Deus. Então, a gente tem que ter, olhar isso, meio entendendo que o quê? Eu tô trabalhando para quê? Se eu tô focada na mensagem. Então, ele vai tentar me impedir porque eu não leve a mensagem para outras pessoas. Ou seja, eu estou focada na missão, né? E quando a gente falou anteriormente sobre cortes, né? Sobre isso, é exatamente isso. Deus tira aquilo que vai nos tirar do céu. É isso. Uhum. Então, se for para me tirar do céu, então leve. Mesmo que seja difícil, mas é um difícil agora, nessa vida, né? Se a gente estiver focado no céu, eu vou passar por isso, mas eu sei que Deus está comigo e que eu vou ter a recompensa lá no céu. E aí ele fala assim, termina assim a lição, achei super bonito. A boa notícia é que o mundo não é por nós, mas Deus é. Amém. Ou seja, ele nos sustenta, ele luta e ele está conosco durante as perseguições desse mundo. Não importa o que aconteça aqui. O amor de Deus sempre vai estar conosco. E ele está assegurado, né? Através da morte de Jesus na cruz. Muito bom, muito bom. Mas uma coisa é certa, né? Eu vi um tempo atrás, um pregador falando sobre o sofrimento e tal, né? Que o sermão era de Romanos 8, 28, né? Tudo coopera bem naqueles que amam a Deus e tal. E quando as coisas difíceis acontecem, né? Quando as barreiras surgem, quando as coisas não saem do jeito que a gente imagina que deve ser, ou quando tem oposição, má compreensão, uma série de coisas, né? Pelo simples fato de você estar querendo às vezes, simplesmente fazer a obra de Deus, né? Enfim. Ou deixar Deus agir através de você, enfim. Jesus, aí esse pregador falava assim, né? Sei lá, aconteceu um infortúnio comigo, né? Um problema, um acidente, enfim, não importa o quê. Mas por que comigo? Geralmente é a primeira pergunta que vem à nossa mente, né? Por que comigo, Senhor? Por que logo agora? Por que eu? Daí logo eu que tô querendo, né? Etc, né? Aí ele devolveu a pergunta, e por que com você não? Por que a gente acha que não é para acontecer sempre com a gente? Quando no fundo a gente já vive num mundo de sofrimento. E Jesus não mentiu pra gente. Vocês vão passar por aflições, por perseguições, por má compreensão. Vocês vão ter que, às vezes, enfrentar o ódio de alguém que não me ama. Já pensou?
Então é uma realidade, mas ao mesmo tempo ele diz assim, olha, eu não vou permitir que vocês passem por nada, que eu não vou dar condições de vocês suportarem, superarem e se tornarem mais fortes, né? Sim. Então é muito legal, né? O quanto Jesus ele foi honesto com a gente. Ele só quer da gente uma coisa: não se desliguem de mim. Permanecerem em mim, precisam enfrentar comigo qualquer coisa, cara. Sim. Essa é a parte mais linda que eu achei aqui nessa questão de suportar dificuldades. A palavra-chave da semana, gente, é dependência. Então, aqui a lição dizendo aqui, né, que Jesus se apresentou como uma videira verdadeira que mostra que a vida espiritual procede unicamente da união com Ele. Diferentemente de árvores que se sustentam sozinhas, a videira depende de apoio, né? Revelando que em sua humanidade, Cristo viveu em total dependência de Deus, que é a mesma forma que Ele quer que a gente viva também dependendo do Pai, né? Assim nós também dependemos dEle, como ramos enxertados na videira, recebemos vida, força, fruto somente por meio de uma comunhão constante, também ininterrupta, como um galho que está conectado, né? Com Cristo. Separados dEle, nada podemos fazer. Permanecer em Jesus significa viver em contínua entrega, fé e obediência, permitindo que o Pai, como agricultor amoroso, realize em nós a poda e a purificação para que produzamos mais fruto. Dessa união vai brotar uma vida transformada, né? E seguramente aí, né, um caráter mais parecido com Jesus, que vamos viver. Segundo o texto, né? Nossos frutos não existem para dizer que a gente é bonzinho. Nossos frutos existem para que o Pai seja glorificado, né? Então, Deus, nossas obras não servem para a gente se salvar. Nossas obras servem para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado. É a evidência de que Ele vive na gente, né? Dependência, a palavra-chave da semana. Eu queria ouvir aqui, começando por quem, minha gente? Ela, direto de Recife pro planeta Terra. Lisier. Diz a irmã Sônia. Meu país, Pernambuco. Teu texto, tua palavra. A minha palavra é perigo. Boa. Por que perigo? Tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que diz assim: sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E logo fala, né, aquieta minha alma. Então, eu concordo muito com isso, porque quando a gente, principalmente eu, né, que não gosto sabe, gosto de ter o controle das coisas, é muito chato a gente ficar pedindo ajuda sempre às pessoas. Né? Independente. Então, pra mim, é realmente depender de Deus, assim, é a sensação de como viver perigosamente. Cara, você me falou um negócio que eu lembrei aqui, um sermão de um pastor que tava jubilando, né? Achei fantástico. Não sei se eu texto. Era um texto de Coríntios ou Romanos, né? Ele fala, Deus nos abençoou, com toda sorte de bênção, não sei o que e tal. E aí ele fez duas perguntas. Ele falou um contraditório, achei fantástico, né? Ele perguntou, gente, vocês têm dúvida que a gente... Era um monte de pastor, do obreiro, né? A gente é abençoado? A gente é muito abençoado. Aí começou a numerar um monte de bênçãos que a gente recebe, né? Pelo fato de servir a Deus e tal. Eu sou muito abençoado, ele contou. Aí por isso, Jesus me encontrou, não sei o que, me deu salvação e tal, perdão. Aí não só tem um ministro do evangelho, bênção. Mas você já parou para pensar por que Deus nos abençoa? A gente é muito abençoado. Mas você já parou para pensar por que Deus não nos deu tudo? Aí a história ficou em silêncio, né? Aí ele deu uma resposta que eu achei fantástica. Ele falou assim, ó: Deus nos abençoou muito, mas não nos deu tudo. Por que ele não nos deu tudo? Para que a gente aprendesse a depender dos outros. E não é fácil. A gente quer viver essa vida independente. Na verdade, depender dos outros, muitas vezes, é uma forma de você dizer, Deus me ajude. E eu fiquei pensando, né? A gente imagina, né? Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. A gente imagina, né? Paulo orava e Deus mandava um anjo, né? Uhum. Paulo orava e Deus mandava uma luz ali, sei lá, um pão, um corvo. Até mandar o pão, Deus mandou o corvo, né? Mas enfim. E quando você vê Paulo, ele fala em Filipenses, né? 4, 13 ali, tá tudo posto, isso aqui e tal. Mas se você for ver os versos seguintes, sabe como é que Deus fortaleceu o apóstolo Paulo? Através das pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado que vocês vieram me visitar. Obrigado que vocês vieram me ajudar. Obrigado, Lucas, porque você trouxe minha capa. Obrigado. Eram as pessoas que Deus usava para fortalecer o apóstolo Paulo. Então, Deus, ele nos deu muito, cara. Mas a gente não pode tudo, a gente não sabe de tudo, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa depender. Tanto das pessoas, porque a
A gente precisa um dos outros, precisa deixar a igreja e tal. E especialmente dele, né? Depender de Deus para tudo. Até para respirar ou para resolver um pequeno problema, um grande problema. Acho que é esse nível de dependência que Deus espera da gente. O tempo todo. Achei muito legal. A Aline é uma benção, né? Minha mãe, te amo. Viu? Essa mulher, sem ela, eu tô frito. Mas ela educou o Fabricinho a resolver tudo com oração. Eu achei isso muito lindo. Perdi uma coisa, um alfinete, um botão. Bebê, vamos filhinho, orar. Aí eles oravam, achavam o botão, faziam uma festa no quarto. Achei o documento. Aí e o Fabricinho, engraçado. Tudo que ele vai fazer, orem por mim. Olha isso aqui e tal. Aí vai acontecer, Deus abençoe e tal. Não importa o que é, você tentar buscar e dizer, Senhor, pode ser uma coisa pequenininha, uma coisa muito grande, aprender a depender de Deus, né? E saber que realmente Ele faz, o que Ele faz é por a gente depender dEle. É um perigo, né? Viver independente de Deus. Não importa quanto tempo seja. Digão, teu texto, tua palavra. É isso aí, cara. Já pode estar falando demais, hein? Caramba. Vai, Digão, vai lá. Vai lá, gente. A minha palavra na rede semântica que eu coloquei é proteção. O texto, né, usando ali o nosso João 15, todo ele tem um direcionamento de como depender de Deus, e essa dependência dele, ela gera uma proteção. Quando você depende de algo, de alguém, naquela pessoa, você confia ali as suas coisas, confia os seus dias, o que você vai fazer, independente do que faça ali, né? Eu confio e eu dependo do meu pai, eu dependo do meu colega, do meu amigo. Nele você encontra uma proteção, você encontra um alento. Se eu dependo daquela pessoa, eu entendo que ele vai me proteger, ele vai me poupar, ele vai me ajudar, ele vai me elevar em muitos momentos. Então, eu coloco essa palavra proteção como uma das palavras assim mais fortes ali. Eu coloquei outras coisas, permanecer, enfim, mas proteção é a minha palavra-chave aí, pastorzão. Inclusive, nos proteger de viver uma vida medíocre, né? Exatamente. Ou de viver uma vida... sabe, mais ou menos ali. Tô dando fruto aí. Não, cara, não quero que você dê fruto. Quer que você dê fruto. Tem outra palavra, ele fala fruto, o melhor fruto, e que ele permaneça. E que ele cresça, para que dê mais fruto ainda. É uma vida muito frutífera que Deus espera que a gente tenha, né? Uma vida de utilidade, né? Uma vida que seja abençoadora. Mais ainda, é o tipo de vida que Deus quer que a gente tenha, né? Como ele também, né? Que vive sempre para nos abençoar. Ele quer nos proteger de viver essa vida mais ou menos, né? Mediana. Quem é agora? Sou eu. Vai, Fabi, teu texto, a palavra. Eu tô achando muito legal, porque parece que a gente combinou e a gente tá se complementando aqui. Porque, assim, eu tive, durante a minha juventude, ali os 18 até os 20 e poucos anos, eu tive muita dificuldade de depender de Deus. Né? Eu tinha certeza que eu conseguia resolver sozinho. Não, pode deixar com isso aqui comigo, Deus. E isso em vários aspectos da minha vida. E eu sofri muito por causa disso. Né? E a palavra que eu escolhi foi a palavra mudança. Que eu baseei lá em Gálatas 5, 22, 23. Porque ali fala quais são esses frutos que a gente ganha, que é do Espírito Santo, né? Quando a gente aprende a depender de Deus, né? Quando a gente encontra essa segurança ali. E aí você começa a mudar. E eu senti isso muito comigo mesmo, eu, Fabiana. Neste momento que eu comecei a entender, depois de eu parar de brigar com Deus, eu comecei a entender, e aí eu consegui enxergar essa mudança. E mudou tudo. Mudou meus relacionamentos dentro da igreja, dentro de casa, com todas as pessoas, serviço, tudo mudou. Por quê? Porque eu parei de brigar com Deus e deixei Ele fazer aquilo que Ele precisava fazer na minha vida. Foi difícil, foi um processo bem difícil, bem doloroso, mas eu vejo hoje muito a bênção e a glória de Deus, assim, na minha vida. Mesmo com todas as dificuldades que eu passei, eu enxergo o cuidado dele, porque ele queria a minha salvação, né? Então, aí depois disso, depois eu aceitar, houve essa mudança. Que aí a gente pôde receber os frutos do Espírito, né? A gente tem muito que melhorar. Deus ainda está trabalhando em mim aqui. Mas eu vejo muito isso, a mudança quando a gente depende de Deus. Sensacional. E é um grande desafio, né, cara? Como é desafiador difícil. A gente entender que sem ele a gente não pode fazer nada, né? A gente se ilude, né? Chegar um momento, algum estágio da nossa vida, ou até mesmo como cristãos, né? A gente, agora eu já sei. Agora eu já posso andar sozinho, né? Sim.
Agora, tô tão top, assim, firme na fé, que eu posso passar um dia sem orar. Sem ler a Bíblia. Ela diz que a oração é a respiração da água. Eu fico imaginando, às vezes, nós, um monte de crente, sabe, igual na piscina. Quem fica mais? Fica um aguenta dia, mais? uma semana, e acha que tá abafando, cara. Sendo que tá morrendo. Eu já né? sei, meu Deus, cara, a gente é louco. A gente é louco. Eu sou louco quando eu saio um dia sem ler a Bíblia. A gente é muito ousado, né? Ousado. A gente começar um dia sem Deus, a gente é muito doido. A gente é muito doido. Tá maluco. A gente é Tem muito um- corajoso, viu? Mas não tem- ser burro. Tem uma amiga minha chamada Maria, e ela fala assim que a gente sair de casa sem ler a Bíblia e orar é a mesma coisa de um soldado sair pro campo de guerra sem uma arma, sem armadura, sem Imagina, nada. cara. Quem faz isso? É muita coragem. A gente é muito corajoso. Então, que seja um perigo. A gente tenha medo de viver um dia longe de Deus, né? E a gente se entenda que proteção só perto dele, conectado a ele, e mudança de verdade só vai ter se a gente permanecer. Não é ficar um tempo, não é só quando estiver bem, quando eu quero, né? Quando eu tiver vontade. É com vontade, sem vontade, frio, quente. Vai permanecer, irmão. Porque mudança só vai vir com essa constância. essa constância. Muito bom. Caminhando pro final aqui, gente, nosso tempo tá aí também já tá acabando, viu, Liz? Você é doido. Vamos lá. Lisier, minha querida Lisier, de Pernambuco, naturalizada paulistana agora. É verdade. A lição fala sobre permanecer. E eu acho legal, porque não é só um permanecer, permanecer no meu amor. Percebe que é uma permanência fruto de um relacionamento de intimidade, né? Fruto de pessoas que se amam, né? Querem estar perto uma da outra, dependem uma da outra. E a lição, o texto destaca muito isso, né? Se vocês querem permanecer em mim, faz os mandamentos. Aí ele fala assim, ó, eu permaneço no mandamento do meu Pai. E por isso permaneço no seu amor. Então é meio que sinônimo, né? Permanecer em Deus e permanecer no amor de Deus. Como é que é isso? Como é que a gente faz para permanecer no seu amor, no amor de Deus? Ellen White, em Testemunhos Seletos, volume 2, página 73, diz assim: há grande diferença entre a suposta união e uma união verdadeira com Cristo. O professar crer na verdade põe homens na igreja, mas isso não prova que tenham união vital com uma videira verdadeira. Uau. Ou seja, permanecer não é só você dizer assim, eu tô indo pra igreja, eu faço algumas atividades, dou alguns alimentos. Não é só isso, é relacionamento. E o mais legal dessa lição de quinta-feira foi que a gente pode perceber que o Criador do universo nos chama de amigos. Isso é um privilégio muito grande. Olha o tipo de relacionamento que quer ter com a gente, né? Exatamente, de amigos. E muitos, aí eu até fiz uma anotação aqui, né? Muitos, eles buscam seguir as regras de Jesus, mas poucos buscam desenvolver amizade com Jesus. E é isso que a gente tem que fazer, buscar desenvolver esse relacionamento com Ele, permanecendo em seu amor. E a mesma coisa vai acontecer com o Pai, porque Cristo nos ama como o Pai o ama. Nossa, e o Pai amava muito Cristo. Uhum. Então, nós somos muito amados. Muito legal. Tem um texto também de Ellen White que eu acho lindo, né? Que ela fala no batismo de Jesus, né? Este meu filho amado que tem muito prazer e tal. Ela diz que o mesmo amor que o Pai tem para com Jesus é o mesmo amor que ele tem com todos os filhos que confessam ele como Salvador. A mesma intensidade, o mesmo amor, a mesma coisa, já pensou? É transferido pra gente, literalmente. É forte. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente, né? Um relacionamento de intimidade, de relacionamento. Talvez um dos títulos mais lindos e um dos que eu mais persigo ao longo da vida. Imagina, esse Abraão, ele era amigo de Deus. Já pensou, cara? Você não quer ferir um amigo, você não quer decepcionar um amigo, você não quer fazer um amigo ter vergonha de você, você não quer vai falar mal do seu amigo, você vai ficar calado. Não vai, cara. É verdade. Não dá, não tem como. De cara já, não, é meu amigo, viu? Falar dele, tá falando de mim. Então esse tipo de... Porque ele fala, olha, ninguém tem amor maior do que esse não. Do que dar a vida pelos seus amigos. E eu sou amigo de vocês, viu? Porque eu dei minha vida por vocês. Bom, se você vai ser meu amigo, eu não sei. Mas eu sou, viu? Uau. E dá evidência disso, né? Então, que Deus nos abençoe pra gente permanecer nesse relacionamento, que a gente desfrute desse privilégio, né? De desfrutar da amizade de Deus, né? E essa amizade, né? Essas bênçãos, permanecer e tal, também elas são acompanhadas de provação, de perseguição. E a lição termina falando sobre isso. E já pensou, cara, o tipo de amizade, de relacionamento que Deus quer ter com a gente?
A tal ponto a gente está disposto a sofrer qualquer coisa por essa amizade. E a lição termina falando sobre isso, né? Por que a perseguição diminuiu? Porque uma das coisas que mais aconteceram com Jesus e com o discípulo de Jesus, assim que eles assumiram, né, a sua dependência dele, foi perseguição. E a lição termina com essa reflexão, né? O que é que está acontecendo que a perseguição está diminuindo? Pastor, Considerações finais aí de vocês aí. O que é que essa parte final falou para vocês? Essa parte final, ela vai contando a história da igreja primitiva e a igreja nos dias de hoje. E o que acontece Né? nossa igreja, a gente, eu e você. Por que acontece que a perseguição ela é diferente da perseguição que havia antigamente? Antigamente, a forma como eles professavam a fé era uma forma muito direta. E como você falou, muitas das vezes isso desagradava as outras pessoas. O que acontece hoje? Em muitos lugares, em muitas igrejas, as igrejas elas não geram aquela oposição às outras pessoas. A oposição do tipo, você contestar até a vida das outras pessoas mediante a sua vida. E a cobrança são formas diferentes, os discípulos, a forma como eles pregavam. É uma oposição pelo fato de você viver aquilo que você abraçou, né? Não é uma Exatamente. oposição no sentido de se opondo por opor, né? Não. É se opor no sentido de você abraçar a sua fé e o seu relacionamento com Cristo de tal forma que isso vai gerar inevitavelmente uma oposição, né? E o formato que a vida dos discípulos era um formato que desagradava a todos naquela época. A A sociedade ela ficava... Era coisa contrária, né? Cara? Exato. Aversa, é isso aí. Então hoje, o que coloca aqui no estudo da nossa lição de sexta-feira, coloca que hoje a oposição, a forma de viver dos cristãos, ela é uma forma que não gera esse tipo de oposição às outras pessoas. As pessoas não se incomodam. Virou um tipo de um comodismo. E isso é um dos perigos que traz ali para a nossa igreja. Quando você está acomodado em alguma coisa, quando você não está incomodado com a forma ou com aquilo, com as coisas que vão acontecendo, você cai no comodismo e você não consegue enxergar, muitas vezes, a forma como você está vivendo. Pô, muito O legal. que ele traz, o que até a própria irmã White ela traz no no Grande Conflito, não nessa parte. Se houver um reavivamento de fé e do poder da igreja primitiva, o espírito de opressão reviverá e reacendendo as fogueiras da perseguição. Ou seja, isso irá acontecer. A igreja ela vai ter um boom, vai acordar para muitas coisas e irá acontecer perseguições novamente. Que eu e vocês estejamos preparados para esse momento. Porque por que não acontece isso hoje? Porque nós vivemos num momento em que você não quer desagradar o outro. Muitas das vezes você esconde a sua opinião ou esconde de você defender a sua fé por medo de você desagradar o outro. Então isso causa um perigo para mim e para nós hoje. Que nós possamos ter coragem de professar a nossa fé, defender os nossos valores, a família, a igreja, a Bíblia, da forma como os nossos antecessores, os primitivos, eles defendiam, eles colocavam aí. Isso aí que eu deixo, pastor. Muito bom. Tá aí o desafio, o convite. E aí, Fabi, considerações finais. O que é que Deus falou para você? Aqui na lição fala a palavra que aqui fala, foi até na lição de terça-feira mesmo, falando que às vezes nós acabamos adoçando a mensagem de Cristo, né? E isso é muito perigoso. Não só pra mim, porque eu fico aquilo que eu vou repetindo, aquilo vai se tornando verdade, né? Mas para aqueles que estão ouvindo, porque eu posso estar colocando a vida dos outros a perder quando eu começo a adoçar a mensagem de Jesus. Uma pessoa pode vir, aí quando ele começa a estudar a Bíblia, ele fala, ué, não é isso que está escrito na Bíblia. Eu tenho que ser assim, assim, assim. Porque Jesus, ele foi muito sincero. O Senhor falou isso aqui várias vezes e é verdade. Quando ele falou, ó, vai sofrer, vai doer, vai ser assim, 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 ele foi muito sincero. E nós também temos que ser sinceros, né? Tem uma palavra que é muito bonita, é difícil, mas é muito bonita, mas a gente tem que aprender a praticar, que é a admoestação, né? Toda vez que a gente vai falar alguma coisa ou corrigir algum irmão, a gente tem que ter esse bom senso de falar não para ferir, mas para correção. E é a mesma coisa quando a gente vai falar de Jesus, a mensagem dele. A gente não pode falar adoçando, minimizando. Não, a gente tem que falar a verdade,
né? Porque Jesus foi assim, verdadeiro. E tudo isso é aquilo que a gente comentou aqui, né? Jesus fala, vai ser difícil, mas eu tô com vocês. É a mesma coisa. É difícil a vida do cristão. A partir do momento que eu decidi entregar minha vida a Jesus, eu vou ter minhas batalhas, minhas lutas. Mas Jesus está aqui. Eu tô com você também. Porque a gente também pode ser essa pessoa que vai falar, vai consolar o outro. Quantas pessoas a gente já teve na nossa vida, né? Que veio e nos trouxe uma palavra num momento de angústia. Então, essa é a minha consideração final, né? Que a gente possa não adoçar as palavras da Bíblia, muito pelo contrário, falar a verdade, mas também ser essa pessoa que leva conforto, consolo na hora que a pessoa precisa. Sensacional. E aí, você, o que vê a sua... Concordo com meus 2 colegas. A gente sente que tem se flexibilizado muito a verdade, mas que a gente possa sempre permanecer em Cristo. E quando a gente permanecer em Cristo, a gente vai entender que não cabe flexibilização, adoçar nada. Só a verdade. E a verdade que está na Bíblia. E uma verdade clara bíblica, né, cara? Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é uma afirmação clara. Claro. Não tem como ser diferente disso. Se você viveu de forma piedosa, justa, né? Diante de Deus, aquilo que você aprendeu dele vai causar oposição. Não tem pra onde correr. E com Jesus não foi diferente. Era todo mundo querendo que ele se corrompesse com poder. Não vim pra isso não. Escândalo, então beleza. Se quiser me seguir bem, se não quiser me seguir, Bem, também. tá livre aí, tá? Na verdade, a escolha, a liberdade de servir ou não é dele. Aham. Agora, a gente não pode colocar meias palavras, porque senão a gente tá tirando até o poder de escolha. Aham. Porque ele não sabe a verdade completa. Aham. Então é um desafio. Então o maior desafio nosso aqui, talvez aqui um chamado que eu tenho aqui pra mim é nós individualmente, né? Pensando pra igreja e tal, mas Deus nos convida a viver uma vida piedosa. Hoje, né? E ao decidirmos fazer isso, não se iludam. Vai vir também, não é todo mundo que vai entender. Vai vir perseguição, vai vir às vezes da própria casa. Então Deus nos abençoe para que nós decidamos viver de forma piedosa, né? Como diz o apóstolo Paulo, diante de Deus, né? Para sermos uma bênção e a resposta, né? Da verdade de Deus para esse tempo, para alguém que está perto da gente, que comece pela gente. Pode terminar com oração, quem que é? Sou eu, né? Ora aí. Então, oremos. Querido Pai, muito obrigada porque o Senhor esteve aqui conosco, falando com nós através dessa leitura da palavra, da Bíblia. Senhor, também eu quero te pedir para cada um que está ouvindo aqui este podcast, que ao terminar aqui esse estudo, ele possa também se decidir em estar ao seu lado, independente das consequências, e também que ele possa se decidir a levar a verdade para todo este mundo, Senhor. Amém. Fique conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Fumi, mais uma vez, tá? Valeu, Digão. Obrigado, Liz. Vocês são demais, hein? Foi muito bom. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esperamos sinceramente que você tenha sentido o que a gente sentiu aqui, né? Permanecer em Jesus tem um preço, gente, alto. E muitas vezes significa deixar ele arrancar, tirar, para poder nos levantar, fazer da nossa vida aí um instrumento de bênção, de salvação para alguém que está perto da gente. E ela não vai fugir da realidade. Para quem de fato quer viver com Jesus, de permanecer nele, de assumir um compromisso pessoal com ele, viver uma vida piedosa, justa, pura ao lado dele, vai ter oposição, vai ter perseguição. E eu espero que você sinta a alegria, né? Disse Jesus lá no seu Sermão do Monte, sentir a alegria em ser, entre aspas, né, perseguido por se parecer com Jesus. Né? Não se sentir melhor do que ninguém, porque você e eu não somos melhores do que ninguém. A gente é responsável por nos tornar mais parecidos com ele, para sermos ou vivemos ou tratarmos como ele viveu, tratou as pessoas neste mundo. Que Deus nos dê essa alegria de parecer com Jesus todos os dias, tá? Ligados a ele. Inevitavelmente a gente vai parecer mais com ele. Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais. E a gente se vê em breve aí no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!